estudo, que eles tinham que estar aqui para ouvi-lo falar sobre este livro. E tem coisas piores, tem colegas professores já acompanhando, professor Duarte Bernardo Gomes e outros que eu já vi passando por aqui. Então, eu inicialmente quero agradecer profundamente pela sua participação, viu? Eu sei que é um esforço para o senhor estar conosco, mas eu tenho certeza que quem está acompanhando e quem assistir depois, que a live fica 24 horas, vai gostar muito da Vocês estão conseguindo me ver? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Tá ótimo aqui. Da nossa parte está muito bom. Bom, pessoal, nossa formalidade de sempre. Vou apresentar o professor Ilisson Dias. Sei que todos já sabem de quem se trata, mas falando brevemente o currículo dele. Também sempre eu resumo o currículo, porque os nossos colegas debatedores têm um currículo muito extenso e não dá, senão a gente fica o programa inteiro falando do currículo. Mas o professor Ilisson, mestre em Direito Penal, pesquisador no programa de doutorado, Estado de Direito e Governança Global da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, na Espanha, é presidente do Centro de Ciências Criminais, professor Raul Chaves, o CECRIM, do qual também é membro fundador, e é da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. É pesquisador visitante, foi pesquisador visitante na Itália e traduziu livros do professor Zaffaroni, além de seus trabalhos próprios. E não só traduzindo livros do professor Zaffaroni, eu hoje conversava com o professor Ilisson e falava, não tenho como não vinculá-lo ao professor Zaffaroni. É a oportunidade que eu tenho e vocês que estão assistindo vão me ajudar a cobrar do professor Ilisson contato para que a gente consiga trazer o professor Zaffaroni aqui. E o professor Ilisson não só traduziu, como escreveu um livro com o professor Zaffaroni, que está sendo lançado pela Tiram Brasil, que é a nova crítica criminológica, Criminologia em Tempos de Totalitarismo Financeiro, que tem tradução do professor Rodrigo Murat. E por que tem tradução do professor Rodrigo Murat? Porque esse livro foi escrito em espanhol e está divulgado no mundo inteiro, em vários países. Foi traduzido para o italiano, ou está sendo traduzido para o italiano, o professor Edson me contou. Enfim, vocês imaginem a magnitude que é esse trabalho do professor Ilisson. E foi ele que me deu uma dica para convencer todos os professores a participar. Ele disse assim, nós vamos tomar um café virtual. Então, professor Ilisson, nós vamos tomar um café virtual. Vamos tomar. Eu sou um viciado em café, né? Por isso que eu disse isso. Perfeito. E vamos bater um papo por aqui. Agradeço muito a sua presença. Passo a palavra para você, já querendo que você dê o spoiler para nós e comecemos a conversa pelo livro A Nova Crítica Criminológica. Eu primeiro queria agradecer, porque é uma honra de verdade participar. Tinha muito tempo que não falava para o Brasil, que não falava aos meios. Não falava aos meus, eu já tenho mais de 3 anos que não vou ao Brasil. E pelo convite, agradecer a Tiram, que a Aline pela transmissão do contato e pela confiança. E não posso deixar parece um pouco feio, mas eu não posso deixar de elogiar a iniciativa no que se refere a todos os outros que passaram por aqui. Eu fiz questão, na medida do possível, de ver, de assistir a todos os outros mestres, para aprender com todos eles, porque acho que aprendemos com todos, e também um pouco ver o que cada um está pensando, o que cada um está pesquisando, o que cada um está propondo, porque eu acho que, às vezes, na academia, nós nos encerramos muito fortemente nas nossas pesquisas, nas nossas produções, nos nossos pensamentos, e penso que isso é um fator de atraso. A gente cresce muito quando pratica uma interdisciplinaridade também com os colegas, não só no campo do conhecimento. Eu vou tentar dar um spoiler do livro, mas não posso dar muito, porque senão eu acho que a Tiram não vai gostar muito, porque isso pode ser que as pessoas digam, já não vou ver. Mas alguma coisa vamos poder falar
de modo distinto, porque a linguagem oral é sempre distinta da linguagem escrita, mas vamos lá. O título do livro é bastante exemplificativo, né? A nova crítica criminológica, criminologia em tempos de totalitarismo financeiro. Esse livro nasce de uma inquietação. Eu acho que, como toda produção nas ciências sociais, e é importante dizer isso porque pensamos o direito penal e a criminologia como uma ciência social, e isso tem implicações não só no conteúdo deste livro, mas em como nós enxergamos o fenômeno jurídico penal com sua complexidade, parte de uma inquietação. Uma inquietação do geral, como geralmente, né, perdoe-me a redundância, característicos das iniciativas de pesquisa e de reflexão, mas com um olhar centrado. O olhar centrado na realidade periférica. O olhar centrado na nossa América Latina e, óbvio, um pouco roubo eu para meu lado, com um olhar voltado também para a realidade brasileira. Mas não só porque sou brasileiro, e deixo isso bem claro, mas porque o Brasil ele possui uma posição estratégica na América Latina. É chover no molhado dizer isso, mas o Brasil, geopoliticamente, é o líder da América Latina, ou ao menos era, porque vivemos tempos difíceis. Então, nesse sentido, pensamos a questão criminal, olhando para essa realidade, e em várias conversas, em várias discussões, em vários colóquios, até aqui mesmo em Salamanca, quando a universidade completou seus 800 anos, pensamos que estava na hora de pensar uma nova crítica criminológica. E para fazer isso, a gente precisa fazer um apanhado epistemológico no tempo e no espaço de como está, de como foi e como se produziu as mudanças, as incorporações, as críticas e as reflexões de todos os movimentos criminológicos no mundo inteiro. Partindo de antes da Escola de Chicago, passando pela importância que tem a Escola de Chicago na formação do pensamento criminológico, as incorporações de uma fenomenologia social, não a fenomenologia rooseveltiana, mas uma fenomenologia social de Schutz, um pouco mais sensível, pelas intervenções e pelas contribuições do interacionismo simbólico, e chegando, obviamente, na criminologia marxista, na criminologia crítica, propriamente dito, na criminologia radical, fazendo sempre eu gosto sempre de fazer essa aclaração de que quando a gente fala em criminologia radical, não estamos falando daquele sentido comum de radical sem diálogo. Estamos falando no sentido etimológico do termo. Radical das profundezas, radical das raízes, radical do que consolida, radical da epistemologia de um campo. Mais nesse sentido. E a partir de fazer essa revisão, essa análise, essa crítica, nós pensamos, chegamos à criminologia latino-americana, ao que foi produzido na América Latina. E também, quando falamos em uma criminologia latino-americana, não falamos em uma ciência criminológica distinta, porque, obviamente, seria incongruente, absolutamente infantil até, pensar que que existem criminologias nacionais, que existem ciências nacionais, que existe uma criminologia atomizada, uma criminologia de todos os lugares, ou, como a gente fala, uma criminologia de todos os sítios. É mais no sentido de uma criminologia que leva em consideração a realidade que lhe circunscreve. Porque a América Latina, pensar a América Latina, pensar o fenômeno criminal, pensar a questão criminal na América Latina, exige uma postura ativa e proativa que incorpore a etnodiversidade que é característica de nossa região. O direito penal não é o mesmo direito penal que se aplica na América Latina, direito penal que aplica-se aqui na Espanha. Eu vivo aqui há alguns anos e não é o mesmo. Que tampouco é o mesmo que se aplica na Alemanha. Não podemos cometer o equívoco de importar teorias acreditando que elas são modelos, como o próprio professor Zaffaroni, já que você sempre lembra, e é sempre bom lembrar do mestre,
como se fosse o modelo de Volkswagen, o último modelo da Volkswagen que a gente importa e traz. Fenômenos sociais, fenômenos sociológicos, fenômenos criminológicos, direito penal precisa, no geral, pertencer a uma construção que é geral, obviamente, mas no particular precisa corresponder e dar conta da realidade que lhe circunscreve. Então, partindo disso, nós analisando essa situação, analisando essa questão, chegamos à conclusão de que essa crítica, que até então era responsável pela deslegitimação do direito penal, do poder punitivo, por dizer assim, então não confundamos um direito penal de contenção, um direito penal de garantias, esse é absolutamente imprescindível, mas estamos falando do poder punitivo, daqueles que exercem o poder punitivo, efetivamente, que essa crítica produzida para essa deslegitimação, inclusive a crítica europeia, inclusive, que foi traduzida à realidade brasileira, e muito bem traduzida, por exemplo, a crítica do professor Barata, a crítica do professor Pavarini, a crítica latino-americana, a tradução latino-americana, em alguma medida, de tudo isso, por Lola Aguiar de Castro, por Rosa Delomo, as madres da criminologia latino-americana, que essas perspectivas, todavia, são absolutamente importantes e seguem vigentes e válidas, mas que elas já não dão conta da complexidade do atual fenômeno. Por quê? Porque o marco de poder mudou. Toda essa crítica, né? E por isso que às vezes a gente sente um pouco de estamos como atordoados ante os atuais fenômenos penais, as coisas que vemos, e não temos respostas, os manuais já não servem, as investigações pretéritas já não dão conta, porque o marco de poder é outro. Essa crítica até então feita, que segue válida, no sentido de precisamos utilizá-las, incorporá-las, mas ir mais além, foi uma crítica pensada em um marco de poder que era regido por um capitalismo periférico, mas produtivo. Esse capitalismo periférico produtivo, ele não existe mais, simplesmente. Nós estamos, seja em ato ou em ação, caminhando ou já vivendo com intensidade, um outro marco de poder, o marco do poder do totalitarismo financeiro, o marco de poder de um capitalismo financeiro. É muito interessante, professor Ilson, isso que o senhor traz como crítica, e nós conversávamos sobre isso mais cedo, não é? Há uma linha perpassando por todas as falas. O professor Rubens Casara trouxe essa crítica em relativa à questão do capitalismo. O professor Guto ontem, Augusto Jobim, falava sobre isso. Em alguma medida, todos têm falado sobre essa questão do quanto o capitalismo e o neoliberalismo, o professor Rubens Casara, inclusive, fez uma distinção perfeita do neoliberalismo para o liberalismo, o quanto esse capitalismo do neoliberalismo tem sido perverso no aspecto da seletividade que ele proporciona, inclusive, mais do que já é própria do direito penal, não é? E agora, isso que o senhor traz sobre a questão do totalitarismo financeiro, não é? Na obra que você escreveu, ela é muito intrínseca da nossa realidade, especialmente brasileira, como você disse que o Brasil é uma referência na América Latina, apesar de não estar exercendo a sua liderança enquanto essa referência, mas é uma referência pelo seu tamanho. Até no caos. O Brasil é uma referência até no caos. Exatamente. Então, eu acho muito, muito, muito pertinente essa ponderação que o senhor está falando aí conosco. Realmente, ela é precisa. Claro, porque eu estava, inclusive, falando sobre isso com Juarez Tavares, mais cedo. Essa é uma característica do modelo de sociedade em relação a essa mudança, é que antes nós vivíamos um modelo de sociedade que era regido por uma lógica, mais ou menos, de explorador e explorado. Então, a crítica criminológica pensada até então estava ontologicamente imbricada
com um modelo de explorador-explorado. E o professor Juarez Cirino, eu não quero ficar lhe interrompendo, você sabe disso, eu já lhe falei. É um café a gente se interrompe. Isso, mas o professor Juarez Cirino, inclusive, na obra dele, tanto nas obras de criminologia dele, ele traz muito isso, o livro dele, Criminologia Radical, radical no sentido que você expôs, ele traz muito essa questão do marxismo e do direito penal e da influência de todas essas ideologias e o quanto elas são significativamente demonstradas a partir do direito penal. E isso é muito interessante, porque nós estamos falando de criminologia aqui, e a sua obra é sobre criminologia. Eu sei que seus estudos, você trabalhou, inclusive, justiça restaurativa, então eu sei que a sua linha de pensamento é muito verticalizada no âmbito da criminologia, sem prejuízo do direito penal, mas a criminologia ela vai recair com esse peso dentro do direito penal, inclusive. Aliás, eu acho que, na medida do possível, após a gente encerrar essa parte de fala, seria interessante, porque nós temos muitos alunos acompanhando, que o senhor trouxesse essa importante influência da criminologia para o direito penal. Excelente, excelente. Sabe por quê? Porque eu professo um pouco a ideia de que, primeiro, uma nota que eu acho bastante importante, que é da importância do professor Juarez Cirino na formação do pensamento criminológico brasileiro. O professor Cirino foi um dos primeiros, inclusive em tempos ditatoriais, publicou seu livro Criminologia Radical, que é um clássico, e será um clássico. Acho que a Tirante, inclusive, assim, todos os bons estão na Tirante. Prova disso é o senhor está, Laura. Aí também. Então, o que acontece? Característico disso é que, para mim, a formação ela tem que ser, para não dizer transdisciplinar. Aquele que entende de direito penal e tão somente de direito penal não serve à questão criminal, não serve ao estudo da questão criminal. E também acho problemático o pensamento criminológico que se encastela na crítica pela crítica e não faz a transição desta críticas, por exemplo, categorias dogmáticas do direito penal. É muito difícil, mas é onde nós conseguimos mudanças efetivas no pensamento penal. E nesse sentido, por exemplo, a ideia de co-culpabilidade, que não é mais do que a transferência de preceitos criminológicos deslegitimadores até a categoria da culpabilidade, é bastante sintomático disso. Então, pensando nessa pergunta que você me faz, da importância dessa relação, eu acho que é importante, mas não só do direito penal com a criminologia, mas do saber como um todo, especialmente o saber humanístico. Um bom penalista, um bom criminólogo, e aí digo para os estudantes que nos estão escutando neste momento, pelos campos das ciências humanas. Né? Isso o mestre sempre ensinou para a gente, de que a formação ela precisa ser interdisciplinar, porque senão não dá conta de fenômenos que são complexos. São perguntas fortes que precisam de respostas também fortes. Eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, a minha frase seria, mas você pegou metade dela. A minha frase seria: é necessária uma formação complexa porque o fenômeno é complexo. Claro, claro, claro. Então, por exemplo, eu não posso analisar a questão da nova crítica criminológica, onde o modelo de sociedade muda desse modelo explorador-explorado e passa a um modelo incluído e excluído, onde um 70% mais ou menos está excluído e um 30% incluído, e que não é dialética, porque o incluído não precisa do excluído, muito pelo contrário. Eu não posso analisar esse fenômeno tão somente desde uma perspectiva. É um fenômeno multidisciplinário. Eu preciso olhar como olhar do direito penal, da criminologia e de todos os saberes que me são úteis para uma análise crítica, reflexiva e profunda deste fenômeno, se quero eu mudá-lo, se quero eu contribuir de alguma forma com esse debate.
né? Então, a gente tenta um pouco fazer isso. Eu não sei se conseguimos, quem deve dizer se conseguimos ou não são os leitores. E, além do mais, é um livro que não é um ponto final, muito pelo contrário. É um livro que tenta ser uma reticência, no sentido de abrir um campo, né, no sentido de abrir uma nova perspectiva. Um livro crítico, né? É um livro que você está trazendo o questionamento sobre realidades que estão aí postas. Né? Claro. Então, para tentar analisar esse marco de poder, porque esse marco de poder ele funciona em diversas frentes, né? E o totalitarismo, porque também essa foi uma questão que nós discutimos muito, a ideia do totalitarismo aí, porque quando a gente pensa em totalitarismo, geralmente a gente pensa no período entre guerras, a gente pensa nas discussões da Escola de Frankfurt, mas pensar um modelo de pensar um marco de poder que pensa um modelo de sociedade onde interfere diretamente, direcionalmente, na autonomia do sujeito, seja na esfera pública ou na esfera privada, com uma espécie de controle total, porque esse capitalismo financeiro e suas consequências, elas não são só no mundo periférico, como América Latina e Brasil. São consequências distintas, mas são consequências também nos países que nós chamamos no livro de países centrais, chamamos pós-soberanos. Né? As consequências são em todos os campos. Por exemplo, na política. Na política, estamos em nenhum dos casos, nem no centro nem na periferia, né? E aqui eu uso essa ideia de centro-periferia de modo crítico, não de modo consolidado. A ideia de política mudou. Há um movimento promocionado, né, promovido, eu faço agora confusões com o espanhol, tem um movimento de antipolítica, de negação da política como instrumento de transformação, de pejorativação da política, de antipolítica. Né? Isso é característico dos países periféricos, mas também centrais, onde se pensa como solução em outsiders, ou seja, políticos que fazem parte de corporações, que não são políticos e que são salvadores da pátria, não têm a mácula da política e vão mudar e transformar. Isso acontece na periferia, nós temos exemplo no Brasil, isso acontece nos centros, Estados Unidos, por exemplo, né? No Brasil é um falso exemplo, né? No Brasil é um falso exemplo. Claro. Mas temos exemplos locais, inclusive, sim, né? De prefeitos de capitais, grandes capitais, que se elegeram com essa ideia, né? Claro. Com essa ideia, né? O novo. E essa ideia de totalitarismo financeiro que você aborda, ela se encaixaria, por exemplo, em países... E é uma pergunta, porque eu não li o livro ainda não chegou. Não saiu ainda. Né? Nós estamos fazendo uma propaganda do livro, ele já vai estar esgotado antes de ficar só tenho finalizado. Mas essa ideia de totalitarismo, ela poderia ser aplicada, e eu tenho que fazer a pergunta, porque eu não li o livro ainda, então eu não sei. Não. Se ela poderia ser aplicada em países como Coreia do Norte, como China, como Rússia, e entre outros exemplos, mas eu queria pegar esses simbolicamente, porque, enfim. Claro. Essa é uma questão que a gente discute. E o pessoal está perguntando quando chega o livro, tá? Só para te dizer, você vai ter que responder a essa pergunta. A essa pergunta, respondo. Creio que um mês, mais ou menos, deve estar chegando. Está na mão do tradutor. Então, porque essa é uma questão. Quando a gente pensa em nova crítica, não pensamos em realidades que só podem ser aplicadas em determinados contextos. Mas aqui simplesmente é olhar essa realidade, que é um pouco diferente em cada local, mas que tem uma característica geral que também que perpassa todas, e analisar de modo crítico como esse fenômeno acontece em cada sociedade, em cada país, em cada região. E isso é muito importante, porque obviamente que os instrumentos são os mesmos, mas o objeto muda. Então, esse objeto, às vezes, demanda que eu adeque o instrumento.
para que possa analisá-lo melhor, né? Porque a crítica produzida até então, por exemplo, ela não possui os elementos heurísticos capazes de analisar a atual situação complexa da questão penal. E essa mudança, é bom inclusive deixar claro, ela não é uma mudança qualitativa, ela é uma mudança quantitativa. Sabe? Os elementos são basicamente os mesmos, mas a forma com que isso mudou a intensidade, por exemplo, da seletividade do poder punitivo, da seletividade penal, é visível quase a olho nu. E o Brasil é bastante sintomático disso. Nós temos um sistema penitenciário, um sistema de justiça, entre aspas, justiça, um sistema criminal, que eu questiono seriamente se é um sistema. Porque um sistema, ele exige um todo uniforme que dance mais ou menos do mesmo jeito. Obviamente que em todos os países, existe um descompasso normal do sistema penitenciário como um todo, do sistema criminal, do sistema da justiça, do poder punitivo como um todo, mas que em algum momento ele tende a se encontrar. E esse atual movimento, especialmente na América Latina, e o Brasil é muito sintomático disso, é que é um descompasso completo. As agências do poder punitivo na América Latina, no Brasil, vamos falar do Brasil, elas são atomizadas. Eu sou a agência polícia, eu me preocupo com a minha fatia. Eu sou a agência legislativa, eu me preocupo com a minha fatia. E aí tem algo que precisamos falar, que é sobre a influência dos meios de comunicação nesse totalitarismo financeiro. E o poder judiciário, especialmente o poder judiciário. Temos um poder judiciário absolutamente atomizado. Um poder judiciário que emana sentenças sem levar em consideração a realidade dos fatos que lhe circunscreve. Um poder judiciário que emana sentenças de prisão, de medidas cautelares, com prisão, desconsiderando um sistema penitenciário que faltam 300 mil vagas. Mas aí você tocou num ponto que eu não posso deixar de falar. Eu dizia para o professor Lênio Streck, a gente conversava sobre isso aqui, eu toquei nesse ponto com ele, que foi muito marcante. Eu vou repetir o que eu disse para ele, mas vou acrescer. Eu tinha dito para ele que foi muito a gente discutindo sobre decisionismo e tudo, e aí eu lembrei e comentei com todos aqui sobre a ministra Carmen Lúcia, na decisão da presunção de inocência, ter dito: finalmente o STF está ouvindo a sociedade. Mas não é esse o ponto da discussão que eu quero trazer para o debate. O que eu quero dizer é,